Bom dia, hoje é 21 de março de 2024, quinta-feira. Estamos aqui para mais um Ouriz Podcast Macro. Eu sou Carlos Caval e aqui ao meu lado Marcos Demarque. Tudo bem, Marcão? Eu tô bem, Caval. Como foi de férias? Muito bem, estive aí alguns dias fora e voltando aqui nessa semana aí já com muitas emoções, né? E antecipamos até o podcast para hoje para comentar os dois grandes eventos aí da semana, as reuniões de política monetária que ocorreram ontem, né? Não só aqui no Brasil, mas principalmente lá nos Estados Unidos. Então, vamos lá, Marcão, comentar um pouco, né? Acho que tivemos surpresas no ponto de vista da comunicação, das mensagens, né? No caso dos Estados Unidos, numa direção, vamos dizer assim, mais dove, né? De uma sinalização aí de uma política monetária mais, vamos dizer, condescendente, né? Com os riscos inflacionários, e aqui no Brasil foi na direção contrária, né? Acabou havendo aí uma surpresa em relação ao consenso do mercado na mudança, né, do guidance, da sinalização futura dos passos aí do Copom. Vamos então começar pela ordem cronológica, né, a reunião do FOMC, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, ontem à tarde. Bom, vamos lá. Acho assim, se eu fosse resumir, né, de maneira muito rápida, né, o que aconteceu ontem na reunião do Banco Central norte-americano, né, de que a principal mensagem dele foi manter a mensagem que ele já tinha emitido na reunião de dezembro, né. E o que eu quero dizer com isso, né? Em dezembro, o Fed, o colegiado e o presidente da instituição deixaram bastante claro, né, que o cenário base era de contínua e gradual desinflação. E ontem a mensagem foi mais ou menos: olha, estamos seguindo o mesmo plano, a mesma lógica do que a gente via lá no final do ano passado. Apesar, e acho que esse é o ponto importante, né, apesar dos dados de inflação mais altos que a gente teve aí no primeiro bimestre do ano, né? Então, esse tom mais dove, como você mesmo disse, né, ficou em cima dessa ideia de que foi reforçada a ideia de que a inflação vai continuar convergindo para a meta, que o caminho, né, para essa convergência é acidentado, né, tem altos e baixos. Claramente, o segundo semestre do ano passado foi um momento positivo de queda da inflação, esse começo de ano nem tanto assim, mas acho que essa foi a principal indicação ali que a gente teve do Banco Central norte-americano. E aí, né, no final das contas, ficou muito clara a mensagem do presidente do Banco Central na entrevista coletiva após a decisão, de que os juros ainda se encontram em situação, né, em terreno contracionista, né, restritivo, ou seja, num patamar que ao longo do tempo tende, né, a segurar um pouco a economia, a segurar a inflação, e é por isso, inclusive, entre outras coisas, que a instituição manteve o cenário base, já desenhado lá em dezembro, né, de 3 cortes de juros ao longo desse ano. O momento, obviamente, é difícil de precisar, nem o Jerome Powell na entrevista coletiva quis tocar nesse assunto, né, obviamente, mas aqueles temores que existiam de que eventualmente esses números de inflação mais altos aí poderiam fazer a cabeça do colegiado mudar de direção, acabou não acontecendo. Acho que esse foi se fosse fazer um resumo bem geral do que aconteceu ontem, eu puxaria para esse lado aí. Pois é, e isso acabou gerando, né, um ambiente pós-decisão favorável aí a ativos de risco, na medida em que teve como consequência uma redução, né, das taxas de juros americanas, mas concentradas na ponta mais curta, né, especialmente a gente olha, né, o título de 2 anos, né, como representativo dos juros de prazo mais curto e não 10 anos, né, que é o mais longo, que recuou, né, bastante ontem, e com isso aqui a gente teve uma resposta dos nossos ativos aqui no Brasil, né, vamos dizer, representando aí os emergentes,
foi bem favorável, né? De bolsa, apreciação do real, enfim. Os juros aqui também acabaram, antes da reunião do Copom, também andaram de maneira favorável ao longo da tarde, após a entrevista coletiva. E acho que é isso, no final das contas, o que eu acho que também está implícito nessa discussão que o Fed trouxe ontem, é que eles estão tentando calibrar ali, retornar a inflação à meta sem grandes custos para a economia, né? Então, ou seja, não é uma busca a ferro e fogo de uma inflação a 2%. Então, acho que esse é um sinal muito positivo, porque, no final das contas, é uma tentativa de calibrar o ponto certo dos juros, onde o desemprego fica ali equilibrado na taxa neutra, né, que é por volta de 4%, em 3,5%, 4%, e a inflação que vai caminhando aos poucos para a meta. O mercado gosta desse tipo de approach, né, porque, no final das contas, né, vai causar menos problemas, menos declínio na atividade econômica como um todo. Até foi surpreendente, né, para mim, pelo menos nesse sentido, na entrevista coletiva, o Powell dá, né, a ideia de que há riscos simétricos, né, do ponto de vista da inflação e do nível de emprego, dado que o Fed tem esse duplo mandato, né, de minimizar a inflação, mas também, né, de olhar o nível de emprego, o comportamento do mercado de trabalho. E hoje a gente vê um desemprego baixíssimo, né, o mercado de trabalho muito forte e a inflação ainda resistente à queda. Parece que há uma assimetria, né, clara, no sentido de que o problema maior é certamente a inflação acima da meta, mas ele ponderou ali o risco também de você, né, manter o juro elevado por muito tempo e penalizar o mercado de trabalho. De uma maneira, a meu ver, até surpreendente. Acho que tem um ponto que a gente já citou algumas vezes aqui ao longo dos nossos podcasts, né? É que se a gente pegar a história do pós-guerra, praticamente você nunca teve um êxito muito grande em calibrar o nível de juros sem que você levasse a economia para uma desaceleração mais forte, uma recessão que seja, né? E acho que nesse momento, contrariando muito as expectativas, né, principalmente as expectativas lá ao longo de 2023, o Fed parece que está conseguindo fazer esse ajuste fino, né? Aos poucos a inflação vai convergindo, não é uma convergência reta e direta, mas sem causar grande sofrimento para a economia. Acho que esse é o ponto a ser destacado, na minha opinião, se a gente pegar essa trajetória mais longa. E acho que vale também comentar com relação a uma expectativa que existia antes da reunião, de que, uma vez que essa é uma das 4 reuniões do ano onde eles apresentam, né, as projeções econômicas, né, dos membros do colegiado, havia uma expectativa de que houvesse uma alteração do juro terminal, vamos dizer assim, do juro de longo prazo, como eles falam, que reflete, né, a posição do comitê com relação àquilo que a gente chamaria de juro neutro, ou juro de equilíbrio. Sim. Né? Acabou até havendo, né, mas pouca uma coisa, alteração pequena. Né? Só lembrando que as projeções que o Fed divulga, elas são sempre a mediana, né, das expectativas dos 19 membros. Né? E até a reunião passada, a mediana ele estava colocando que o juro de equilíbrio, na opinião deles, né, a mediana, se situava em torno de 2,5% em termos nominais. Então a gente está falando de 0,5% em termos reais. E subiu um pouquinho a coisa, ele foi para 2,56% ou 0,56% em termos reais. Acho que, na minha opinião, essa métrica, né, essa opinião tende a continuar subindo muito gradualmente ao longo do tempo, por vários motivos aqui que a gente até falou ao longo dos últimos podcasts, né, mas acho que o movimento foi bastante pequeno, tinha gente esperando até um movimento um pouco mais brusco nessa expectativa do juro real de equilíbrio para a economia americana. Que é muito importante porque ela está diretamente ligada ao ponto de chegada, né? Quando ele iniciar o ciclo de corte de juros, quanto maior for a percepção do juro de longo prazo, menos espaço ele tem para cortar, né? O que também é importante aqui no contexto do Brasil. Mas um último ponto, como ficou a curva de juros, a precificação
com relação a 2024, depois da reunião do Fed? O mercado, até o final da semana passada, colocava quase que exatamente 3 cortes, né, de precificação ao longo do restante do ano. Voltou a ficar um pouco acima de 3 cortes, pouca coisa, 3,4, 3,5 cortes, especificado de cortes na curva. O que tem de interessante é que o mercado, que já estava levantando sérias dúvidas se o Fed iria para cortes em junho, né, para o primeiro corte acontecendo em junho, e agora a probabilidade tem 85%, chegou a bater quase 50% de probabilidade que o mercado atribuía para a primeira redução em junho, já voltou para 85%. Então, esse talvez seja uma das principais métricas aí que referende aí o tom mais dove do Fed ontem. Voltou a crescer, né, a aposta, portanto, no início do ciclo econômico em junho, depois de estarmos ali quase no meio a meio, né? Quase na indefinição. Exatamente. Bom, aí horas depois, né, nós tivemos aí a decisão do nosso Banco Central, confirmou a expectativa aí de corte de 0,5 ponto percentual, agora Selic de 10,75%. A nossa opinião aqui, Marcos, era de que ele fizesse uma alteração na comunicação. Não era a opinião do consenso dos economistas, que esperava manter a sinalização futura, né? Então isso foi a grande surpresa. Acho que você tinha uma bola bem dividida ali entre economistas e analistas de mercado, onde uma parte maior esperava que ele fosse continuar, né, com a sinalização que nas próximas reuniões, né, cortes da Selic da mesma magnitude seriam o cenário base. E ontem ele cortou, né, os dois S's, né? Então ele falou que um corte da mesma magnitude na próxima reunião, né, parece ser o cenário mais provável. Então, contrariando a maior parte do mercado que apostava na manutenção do plural, ele trouxe para o singular, né? O que está fazendo, se a gente olhar a curva agora, é o mercado precificar a partir de junho já num ritmo menor de redução da Selic, né? Muito óbvio isso, né? Pois isso guarda relação direta, né, com a inflação mais elevada, né, no que toca os serviços subjacentes, em particular, né, isso ele observou. Mas, ao mesmo tempo, não houve ali uma mudança no comunicado mais significativa na maneira como ele retratou a atividade econômica, né, que tem surpreendido para cima. Eu acho que, inclusive, tem... se a gente olhar ali, olhar no detalhe, ali, olhar ali na vírgula, tem até algumas coisas um pouco estranhas, né? Porque a gente tem visto e tem ressaltado aqui nos nossos últimos comentários, né, que a atividade econômica no Brasil tem surpreendido para cima nesse começo de ano, né? E aí o Banco Central no comunicado fala que mantém o cenário de desaceleração da economia. Não me parece ser uma economia que está desacelerando tanto assim, né, para ele manter esse tipo de frase. Então, para mim ficou um pouco estranho, né, essa frase, dado tudo isso que a gente está vendo de atividade econômica. E para pontuar isso que você falou, Caval, e adicionar mais um ponto, ele de fato, né, reconheceu a questão das medidas de inflação subjacente, né, falando que estão acima da meta. Na reunião anterior ele caracterizava como estar próxima da meta, né, então ele mudou, né, botou um pouco mais de calor ali na questão da inflação. E um segundo ponto nesse comunicado que realmente não mudou muita coisa, mas acho que vale a pena chamar atenção, é que ele falou que as conjunturas domésticas e internacional ficaram mais incertas nesse comunicado. E para mim, eu tenho isso como a hora que ele cita mais incerteza no fronte externo, internacional, exatamente os dados de inflação dos últimos 2 meses nos Estados Unidos, no qual o Fed não fez um grande reconhecimento de ser um grande problema. Então, o Banco Central brasileiro reconheceu, né, vamos dizer assim, que o cenário externo ficou mais complicado e provavelmente está fazendo alguma referência a essa inflação mais
é mais alta no primeiro bimestre nos Estados Unidos, e o Fed ele mesmo não se preocupou muito com essa métrica. É verdade que do ponto de vista da decisão que precedeu o Copom, né, você teve ali algo mais benigno, né, especialmente do ponto de vista da reação dos mercados e tal, pela comunicação, né, sobretudo da coletiva do Jerome Powell, né. Mas, ao mesmo tempo, se a gente olhar aqui dentro, né, o que tem, de certa forma, sido, pelo menos para mim, uma diferença em relação ao que se imaginava no final do ano, é a trajetória da taxa de câmbio, né? Nós tivemos aí, nessa semana, o real, pela primeira vez no ano, né, se depreciando acima de R$5 por dólar, né? Ontem ele tinha melhorado um pouco antes da reunião e se apreciou de novo para patamares abaixo desse nível, mas não tem sido um aliado, né, do ponto de vista da desinflação ao longo desse início de 2024, né? Sendo que no ano passado acabou sendo também um fator aí que ajudou na trajetória da inflação, né? E talvez isso seja um elemento de cautela, né, que o BC tenha levado em consideração, dado que a postergação do corte, né, lá nos Estados Unidos ele é um fator que certamente tem a pressão aí do ponto de vista das moedas emergentes. Eu acredito que o comunicado não, vamos dizer, aprofundou muitas dessas ideias e que elas certamente vão, de alguma maneira, aparecer em mais detalhe na ata do Copom na terça-feira que vem. Acho que vai ser um bom momento, né? Mas o fato é que a maioria, né, dos analistas econômicos imaginava que o BC fosse manter, né, a sinalização de mais 2 cortes de 0,5 ponto percentual. Isso não aconteceu e foi uma decisão unânime. Né? Pois é. E acho que isso nos levou aqui, né, internamente, né, a repensar o ciclo, né, Caval, para o restante aí do ano. A gente que acreditava aí, inicialmente que ele iria de 50 e 50 até chegar na reunião de setembro. Setembro ele cortaria 25, levando a Selic para o patamar final do ajuste para 9%. Né? A gente está mudando essa trajetória aí, colocando mais um corte de 50, né? Exatamente aquilo que foi sinalizado no comunicado, e depois iria de 25 em 25 até o final do ano, né? Na reunião de dezembro, chegando em 9% a Selic. Né? Então, a ata é sempre um momento de destrinchar mais qual que é a visão de cada um ou do colegiado, né? Mas acho que no final das contas, conforme você vai chegando aí perto de um patamar que ainda não é o neutro aqui do Brasil, mas você já reduziu 300 pontos base, que já é bastante. Ele preferiu tomar cautela diante desse cenário aí de crescimento aqui doméstico, inflação também é um pouco mais alta nas medidas subjacentes, o câmbio que não está ajudando ele, como você falou, era uma expectativa nossa, especialmente por conta dos dados muito fortes de balança, mas que não está acontecendo. Vamos ver como que ele vai somar tudo isso na ata de terça-feira, né? Isso, e do ponto de vista do cenário econômico, né, como a gente vinha falando, nós temos ressaltado, né, o fato de que a atividade econômica ela começa o ano, né, num ritmo mais intenso, né, muitas casas que trabalhavam com crescimento mais próximo aí de 1,5% para 2024, estão caminhando na direção de um número, né, mais próximo de 2%, mesmo quem esteja com números acima de 2%, o que chama atenção porque passou muito pouco, né, tempo do ano de 2024 e os dados econômicos que nós temos mais robustos, né, o hard data que a gente chama, são relativos apenas ao mês de janeiro. Exatamente. Né? Exatamente. Agora, eu acredito que, além desses dados que são de um único mês do trimestre, a gente esteja vendo esse tipo de dinâmica por conta da força do mercado de trabalho. Porque o que a gente observa
massa de salários reais crescendo de maneira bastante robusta, desemprego bastante baixo. Saiu o CAGED recentemente, também mostrando uma aceleração na criação de emprego com carteira assinada. A gente tem visto outro aspecto com relação a isso que junta e faz sentido, né? A gente vê inadimplência caindo da pessoa física, comprometimento de renda caindo, né? Então acho que abre espaço, se a gente tem massa de salários reais subindo e um comprometimento de renda caindo, né? Tudo joga na direção de que abre um espaço possível para o consumidor eventualmente gastar mais ao longo do ano, especialmente com juros que vai ser menor. E nesse contexto há um benefício, né, que se não é o benefício, vamos dizer, do lado da inflação e de uma maior tranquilidade para a redução da Selic, há o benefício do ponto de vista da arrecadação tributária, né? E isso tem levado a uma redução do pessimismo com relação à meta fiscal desse ano, né? A expectativa é que amanhã, quando será divulgado o primeiro relatório bimestral do Tesouro Nacional de avaliação de receitas e despesas, né, não haja a mudança da meta fiscal, que era um temor, né, que fosse ocorrer já no início de 2024, e tudo leva a crer que isso vai ser postergado, né, dado que a arrecadação de janeiro, já conhecida, surpreendeu positivamente. Há indícios de que isso ocorreu também no mês de fevereiro, e nesse contexto o governo tem mais tempo para avaliar essa decisão. Contudo, de um lado mais negativo, as notícias são de que o governo vai fazer um contingenciamento de gastos, vamos dizer, uma redução preventiva, né, das despesas previstas no orçamento. Vai fazer um contingenciamento muito pequeno, né, e nesse sentido deixa de agir de uma maneira mais conservadora do ponto de vista do resultado primário, até porque a receita que começa o ano positivamente não necessariamente vai confirmar essa trajetória ao longo do ano, né? Aguardamos essa decisão amanhã, e é um tema que a gente pode vir então a tratar no nosso próximo Oriz podcast. Ficamos por aqui e muito obrigado a todas e todos aí que nos assistiram aí e têm, né, nos dado a honra da participação, da presença nos nossos últimos podcasts. Obrigado. Obrigado a todos.